O câmbio, ele tem uma relação no Brasil com o preço de commodities. O Brasil, eu gosto de brincar que ele é uma grande fazenda com um poço de petróleo na costa e mina de minério de ferro no interior. Esse nível de preço de commodities de hoje é compatível com o câmbio mais perto de 4,20 do que de 5. A média de longo prazo do câmbio real brasileiro é 4. Hoje ele está perto de 5. Então, assim, você está comprando ele num nível muito depreciado historicamente. Talvez ele só tenha sido mais depreciado na pandemia e lá em 2002. Eu vejo um cenário muito mais benigno para estar na posição oposta e estar vendido em dólares ao invés de estar comprado. O dólar, ele está chegando num preço que ele está ficando realmente muito caro. O que a gente tem visto desde o ano da pandemia, 2020, é o Brasil surpreendendo para cima em termos de crescimento. Transição no BC, ainda mais com essa visibilidade que o Banco Central ganhou, para ter uma pressão política de chamar atenção para o nível de juros, etc. Eu acho que isso ele coloca uma incerteza sobre a dinâmica das expectativas, que é a variável mais importante para a tomada de decisão do Banco Central. Tanto os economistas que respondem à pesquisa Focus, quanto os traders, os gestores que estão no dia a dia operando o mercado e fazendo suas apostas, estão sugerindo que o Banco Central não vai ser capaz de entregar a meta de inflação. Se você vai aceitar que a inflação vai ser 3,5%, 4%, 4,5%, por que ela não vai ser 5%, 5,5%, 6%? A gente acha que as taxas de juros em dólar vão ceder bastante, tá? E é um movimento para acontecer nos próximos 6 meses bem significativo. E não dá para ficar totalmente de fora da renda variável. Tem que ter um pezinho lá, especialmente na cadeia inteira de AI. A gente tem NVIDIA, é um cavalo bravo, uma ação muito volátil, mas que tem dado excepcionais resultados. E hoje é muito mais seguro você carregar um Bitcoin, por exemplo, do que carregar ouro, né? Carregar a moeda corrente do país. Não adianta nada você ser capaz de prever o futuro se não for capaz também de ganhar dinheiro com suas previsões. Previsões por si só não geram valor. Talvez o melhor exemplo disso seja o de Cassandra, a personagem da mitologia grega que tinha o dom de prever o futuro. Diz a mitologia que Cassandra tinha os ouvidos tão sensíveis que era capaz de escutar o que os deuses diziam. Mas Cassandra tinha um problema: ninguém levava a sério suas previsões. O episódio mais emblemático de suas previsões desperdiçadas foi o da Guerra de Troia. Ela alertou o rei de Troia que o cavalo de madeira deixado aos troianos pelos gregos como presente deveria ser destruído. Mas os troianos ignoraram sua visão e levaram o cavalo para dentro da cidade murada. O resultado você já conhece. Os soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo destruíram Troia, selando o fim da guerra entre os dois povos. Trazendo isso para o mundo corporativo ou para o mercado financeiro, não adianta de nada você apenas desenvolver um modelo capaz de prever o crescimento futuro do PIB, ou a taxa de juros, ou o resultado das contas públicas. É preciso agir. Você precisa se posicionar para capturar os benefícios das suas previsões, fazendo investimentos no mercado financeiro ou no setor produtivo. Só assim você vai poder colher os lucros das suas previsões quando o cenário se concretizar. Nos maiores bancos do país, o departamento econômico e a mesa de trading geralmente são duas áreas separadas. Quando era sócio do Banco Pactual, Paulo Guedes era o responsável pelo departamento econômico da instituição. Seu papel era antecipar se os vários planos econômicos anunciados pelos governos nas décadas de 80 e 90 seriam ou não bem-sucedidos. Também cabia a ele prever como os ativos de risco se comportariam caso o cenário base se concretizasse. Ele avaliava, por exemplo, o potencial do plano cruzado e fazia previsões sobre como o dólar, os juros ou a inflação se comportariam no médio prazo. Mas ele não apertava o botão. Quem comandava a mesa de trading no Pactual era seu sócio, André Jakurski. Era Jakurski quem decidia o timing dos movimentos de compra e de venda, quem definia o tamanho das posições e quem fazia gestão de risco do portfólio. Essa separação de áreas é necessária devido à natureza distinta das posições. Paulo Guedes sempre disse que o seu trabalho era pensar, por isso nunca gostou da bagunça da mesa de operações. Ele defendia que não dava para a mesma pessoa construir e testar modelos macroeconômicos complexos capazes de prever os movimentos da economia no médio prazo e ao mesmo tempo ficar acompanhando o dia todo as cotações do mercado financeiro farejando oportunidades. Foi exatamente por esse motivo que o Paulo Guedes convidou Bruno Serra para liderar essa terceira aula de seu curso gratuito, em que você vai aprender a usar previsões econômicas para tomar as melhores decisões de investimentos. Serra é mais conhecido do público em geral por ter ocupado por 4 anos a cadeira de diretor de política monetária do Banco Central. Cabe ao diretor de política monetária conduzir as reuniões do Copom, em que o Banco Central decide qual vai ser a taxa básica de juros da economia brasileira pelos próximos
45 dias. Também cabe ao diretor de política monetária fazer a gestão das reservas internacionais do BC, algo que costuma ter um impacto profundo no mercado de câmbio no médio prazo. Ele vai te explicar como constrói portfólios, administra riscos e gere bilhões de reais nos fundos do Itaú. Com vocês, Bruno Serra. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou João Sandrini, sou CEO da Faculdade Hub, a faculdade do Grupo Primo. Hoje, vocês sabem, a gente está aqui com o Bruno Serra. Bruno foi diretor do Banco Central na gestão do Paulo Guedes, na gestão do Roberto Campos, durante o governo Bolsonaro, mas também tem uma experiência de mercado incrível, é um grande gestor de fundos e trabalhou em tesourarias também do Itaú, do Bank Boston por 18 anos, e agora, depois do governo, acabou a quarentena, voltou para o Banco Itaú. Contando um pouquinho do bastidor, a gente ligou para o Paulo Guedes e falou: Paulo, a gente queria ter uma aula de investimentos, né, nesse nosso curso gratuito. E ele falou: olha, eu sempre fui economista, eu gosto muito de falar de economia e tal, mas eu nunca fui o cara que apertava o botão, comprava, vendia, eu nunca fui esse cara, nenhuma instituição financeira que eu trabalhei. Sempre teve alguém do meu lado fazendo isso. A gente perguntou: tá aí, quem você gostaria, né, que falasse sobre o assunto? E aí o ex-ministro Paulo Guedes falou: pô, por que vocês não convidam o Bruno Serra? Bruno, vamos começar, conta um pouquinho mais sobre a sua carreira, o que você já fez e tal, sua experiência aí profissional. Legal. Bom, obrigado por me receber. Bom dia a todos. Eu comecei minha carreira em 2002, no meio da crise de 2002, ali pré-eleição, primeira eleição do presidente Lula. Eu entrei no mercado pela Asset do Bank Boston, antigo Bank Boston. É um banco americano que tinha uma operação relativamente grande no Brasil e da América Latina. Após 4 anos na Asset Management do Bank Boston como gestor de fundo multimercado, obviamente no início da carreira, o Itaú comprou o Bank Boston, as operações do Bank Boston na América Latina como um todo. E eu acabei me juntando à tesouraria do Itaú, antes de ser Itaú Unibanco ainda. Isso foi no final de 2006. Tá? E no Itaú eu fiz uma carreira longa na tesouraria do banco, em 2 diretorias diferentes, ambas gerindo risco de mercado. Quando o presidente Roberto Campos, do Banco Central, me convidou para me juntar a ser diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, algo que eu achava incrível desde sempre na minha carreira, desde que eu me descobri no mercado financeiro, era algo que eu gostaria de fazer. Eu aceitei o convite e no finalzinho de 2018 eu deixei o banco para assumir a cadeira de diretor de política monetária, na qual eu estive entre 2019 e o iniciozinho do ano passado, até o final de março do ano passado, passando por todos os eventos desse período difícil que o mundo viveu, especialmente ali em 2020 até 2022. Eu deixei o Banco Central, cumpri a minha quarentena e voltei agora para o Business de Asset Management, para ser gestor de recurso de novo, algo que eu fiz no início da minha carreira, agora na Asset do Itaú. É um time de 15 profissionais e a gente faz a gestão da família de fundos chamada Janeiro. Tá? É uma família de fundos, tem basicamente 2 produtos, um de multimercado e um de renda fixa, com versões de previdência em ambos os casos. Aí a gente começou no finalzinho de setembro do ano passado, com uma performance bastante boa. A Itaú Asset é a maior gestora de recursos do Brasil, é a que disparado tem a maior expertise para produtos multimercado. O Itaú, ele com essa capacidade de recursos muito profunda, começou colocando 8,5 bi de recursos no nosso fundo. Muito provavelmente o maior projeto inicial que já teve na indústria brasileira de fundos. Hoje a gente está gerindo alguma coisa ao redor de 12,5 bi. Legal, impressionante aí a confiança do Itaú no Bruno, já começar um projeto de gestão com 12 bilhões de reais, algo que nunca tinha acontecido no Itaú nesse tamanho, né? Pessoal, a experiência, o background do Bruno é muito de gestor macro, né? É parecido com o que o Paulo Guedes fazia lá no Pactual. Então, era olhar o cenário macro, as variáveis macroeconômicas e a partir disso tentar antecipar, né, os próximos movimentos da economia e se posicionar antes do mercado. É assim, né, que o gestor macro faz dinheiro. Olhando hoje, né, para o Boletim Fox, para as previsões ali do consenso de mercado, o mercado está com, para esse ano, um PIB aí de cerca de 1,8%, uma inflação de 3,8%, um dólar de 4,95% e uma taxa de juros chegando em 9% em dezembro. Você olhando aí para o consenso de mercado, você meio que concorda com o que o mercado está vendo? Tem alguma coisa assim que você acha que está fora do lugar? Alguma oportunidade clara que você está enxergando? Legal. A gente é um pouco mais otimista do que o mercado para todas as variáveis. Para começar, crescimento. A gente passou por um ciclo de reforma bem importante
a partir de 2016, que se aprofundaram em 2019 com a reforma da Previdência. Muita coisa micro foi sendo feita ao longo do período ali de 2020 até 2022, mesmo durante a pandemia. Em geral, esses benefícios das reformas, eles acontecem, são mais distribuídos no tempo. O que a gente tem visto desde o ano da pandemia, 2020, é o Brasil surpreendendo para cima em termos de crescimento. Eu estava no Banco Central a maior parte desse período e eu vi isso de muito perto. O mercado achou que o país ia cair 9% em 2020, em termos de PIB, acabou caindo perto de 4,5%. O mercado achou que ia levar, só em 2025 a gente ia recuperar o nível de PIB pré-pandemia. A gente recuperou no ano seguinte, crescendo mais do que o PIB tinha caído em 2020, foi o crescimento de 2021. Em 2022, o mercado achou que ia crescer 1%, cresceu 3%. E ano passado, de novo, o mercado começou achando que ia crescer 1%, cresceu 3%. E esse ano, 2024, está com cara que a gente vai ter a mesma situação. O mercado já achando que o PIB vai crescer 1,8%, a gente mais otimista, achando que só nesse primeiro trimestre é capaz de crescer perto de 1% já. Então vai ficar muito fácil entregar um número acima desse 1,8%. Ao mesmo tempo, sobre inflação, acho que a gente ainda está passando por um processo de desinflação global. Ele ainda está acontecendo, ele vai trazer benefícios para a gente, especialmente via desinflação de bens industriais. E o câmbio, a gente vai falar disso depois certamente, o câmbio está vindo de um nível muito depreciado relativamente ao patamar dos preços de commodities internacionais. Então, a tendência é que aos poucos ele vai se apreciando relativamente às commodities. Pode ser que as commodities caiam um pouco mais e o câmbio fique resiliente, pode ser que as commodities subam um pouco ou fiquem estáveis e o câmbio aprecie. Mas eu acho que a gente ainda tem vetor de desinflação vindo daí, que vai jogar preços de alimentação e todo o insumo para produzir bens duráveis para baixo ainda, tá, em termos reais. Então ainda vejo um ciclo de benefício vindo daí, que é eu diria, moderadamente otimista em relação ao que o Foco está esperando. Alguma coisa mais perto alguma coisa entre 3,20 e 3,5, talvez seja um patamar mais razoável para o número de inflação esse ano. Para a Selic, eu acho que o desafio é um pouco mais profundo. A gente tem questões de credibilidade envolvidas, tem uma transição no Banco Central que pode requerer uma cautela adicional do Banco Central no curto prazo, tá? Eu acho que se as coisas forem feitas da forma mais cautelosa possível durante essa transição, que significa que o Banco Central seja mais cauteloso na queda de juro imediata ao longo desse ano, eu acho que ele pode colher bons frutos e a gente se surpreender com um nível de juro mais baixo ano que vem. Dito isso, eu acho que tem uma questão de credibilidade de transição no Banco Central. É natural que as pessoas, quem está fazendo projeção de inflação, e até sendo mais objetivo, assim, as empresas que estão ali na ponta pensando se reajustam o preço ou não, a meta de inflação é 3%. Elas se questionam, será que o Banco Central vai perseguir esses 3%? Será que o Banco Central vai se esforçar ao máximo com alguma pressão política em volta do Banco Central nesse momento, desde o início do ano? Será que no início do ano passado? Será que o Banco Central vai se esforçar para entregar esses 3%? Ou eu posso reajustar o meu preço um pouquinho a mais aqui, porque o Banco Central não vai ser tão duro? Então é melhor eu me precaver e aumentar um pouquinho a mais. Eu acho que a gente está nesse momento, tá? Transição no BC, ainda mais com essa visibilidade que o Banco Central ganhou, tem uma pressão política de chamar atenção para o nível de juros, etc. Eu acho que isso ele coloca uma incerteza sobre a dinâmica das expectativas, que é a variável mais importante para a tomada de decisão do Banco Central. Se a dinâmica presente está boa, mas as pessoas, as empresas, os investidores, elas não acreditam que o Banco Central vai entregar aquela meta de inflação, as expectativas começam a subir e esse é o melhor indicador da inflação futura no Brasil e no mundo. Esse é o risco, tá? Isso talvez demande o Banco Central ser mais cauteloso hoje para poder colher frutos mais benéficos no futuro próximo. É importante explicar, pessoal, que ao final desse ano, o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, termina o mandato dele, né? E aí ele deve ser substituído na posição por outra pessoa que nesse momento a gente não tem certeza ainda quem vai ser. E a expectativa é que seja um dos diretores, né? O Galípolo. E, enfim, o mercado espera para ver como é que vai ser a gestão dele mais adiante. Eu vi um podcast, Market Makers, aí no final do ano passado, acredito que tenha sido a sua última entrevista pública. Você tinha uma das suas posições no mercado, ela era bem fora de consenso, que era em relação ao dólar, né? A gente estava falando aqui que o mercado está prevendo em média um dólar de 4,95 e você chegou a citar uma previsão de que o dólar poderia caminhar para próximo de 4,20 ao longo de 2024. Você tem ainda essa convicção? O câmbio ele tem uma relação no Brasil com o preço de commodity. O Brasil, eu gosto de brincar que ele é uma grande fazenda
com poço de petróleo na costa e mina de minério de ferro no interior. Tá? Basicamente, a gente gera boa parte do valor adicionado que a gente gera, ele vem do setor de commodity. Então, quando o preço de commodity está subindo, o real se valoriza porque chove dinheiro no Brasil. Chove porque o que a gente vende sobe de preço. Quando sobe o preço das commodities, tem mais investimento para o setor de commodities. Então, os investidores vêm aqui, o preço da soja sobe, nossa produção de soja vai subir, você vai construir silo para poder guardar a soja e o milho. Você vai ter que construir estrada para poder transportar melhor a soja e o milho, vai ter que comprar caminhão. Então, assim, tem todo um valor adicionado no setor de serviço e no setor industrial. Aí a gente pode evoluir e falar da pecuária. Se a gente produz muito, o preço do milho no Brasil e da soja ficou mais barato, o farelo e a ração do boi fica mais barato, do boi, do porco, do frango, você vai exportar frango, e assim todas as derivadas, tá? É daí que vem o nosso valor adicionado. Então você vê uma correlação muito clara entre as duas variáveis, taxa de câmbio e preço de commodity. Essa correlação se quebrou durante o meu período no Banco Central. Período que eu estive lá até recentemente. Se quebrou durante a pandemia, eu vi isso de perto. Foi um período duro, porque, em geral, quando o preço de commodity sobe, o preço de alimentação no Brasil também sobe. O câmbio valoriza e suaviza esse processo. O que a gente viveu na pandemia foi o câmbio, as commodities subiram muito, teve muita demanda por commodities, sem o preço do câmbio, o câmbio se valorizar. Isso foi muito ruim para a inflação, foi muito difícil para a condução da política monetária e requereu um ajuste grande do juro e rápido ao longo de 2021 e 2022. Por outro lado, isso gerou uma rentabilidade no setor produtor de commodity enorme. Foi a primeira vez na história que o produtor de commodity teve preço de soja alto, preço do minério de ferro alto, preço do milho alto e o câmbio favorável para ele exportar. Geralmente é uma coisa ou outra e uma coisa suavizava a outra. Então, quando você tem rentabilidade de qualquer setor muito alta, o que acontece é que você incentiva o investimento naquele setor, e foi o que aconteceu no Brasil. Primeiro, por que o câmbio descolou do preço de commodity? A gente teve que praticar uma taxa de juros muito baixa no Brasil, tá? Uma taxa de juros que chegou a 2% naquele período, porque o receio ali era que a economia entrasse não numa recessão normal, mas numa depressão, né? Aqui o Brasil e todos os países do mundo tiveram esse receio. Eu lembro a gente estava com a taxa Selic a 4,25%, que era disparado a mínima do Brasil. Estava tudo bem, as expectativas de inflação estavam controladas, o câmbio estava depreciando de forma confortável, e veio a pandemia, o Fed estava com uma taxa de juros, se não me engano, de 0,75%, posso estar errado um pouco aí nesse número, mas se não me engano era esse. Ele colocou a taxa de juros em zero numa tacada só, antes da gente entender o que seria pandemia, o que a gente ia viver na pandemia. E a gente lá no Banco Central do Brasil colocou a taxa de juros em 2%. Natural que o câmbio depreciou e descolou um pouco das commodities. A gente passou por um processo de desalavancagem do balanço da Petrobras, que deixou de trazer dólares durante um bom tempo para poder pagar a dívida em dólares que ela tinha no exterior. Outras empresas passaram pelo mesmo processo. O Banco Central desfez uma regulação, incentivou que o Congresso aprovasse uma mudança em que a gente chama de overheads, que é uma questão bem técnica, mas que na prática obrigava o sistema bancário a carregar 50 bilhões de dólares vendido em dólar para fazer o hedge dos investimentos no exterior do sistema bancário. E essa lei mudou e o sistema bancário teve que comprar 50 bilhões de dólares entre o final de 2020 e o final de 2021. Tudo isso gerou uma demanda de dólar pontual que manteve o real descolado dos preços de commodities durante muito tempo. A minha visão é de que a gente vai voltar a convergir. Esse nível de preço de commodities de hoje é compatível com o câmbio mais perto de 4,20 do que de 5. Quando esse processo vai acontecer, de que forma ele vai acontecer, é difícil prever. Mas ele já começou a acontecer desde 2022, quando o real foi uma das moedas que performou melhor em relação ao dólar. Mais ainda em 2023, o real teve uma performance espetacular em 2023, se você comparar com as outras moedas. Foi um período ainda de dólar forte. E como ele vai se dar ao longo do processo é muito difícil. Pode perguntar, Bruno, mas a gente descolou a relação histórica em relação a preço de commodities, será que vai voltar mesmo? Enquanto a gente tiver que manter a taxa Selic da casa de 2 dígitos, eu acho muito difícil a gente descolar para pior, né? O câmbio mais depreciado do que o nível de commodity sugere. Ele pode demorar para convergir para lá, mas eu acho difícil. E tem uma outra variável que é recente, que desde o meio do ano passado, o Brasil passou a crescer muito exportação de petróleo. Era uma coisa que não estava no cenário,
e está começando a fazer muita diferença para a balança comercial brasileira e para a conta corrente brasileira. Isso deveria fazer a relação histórica ser quebrada para o lado do câmbio mais apreciado que o padrão histórico em relação ao commodity. Seria um câmbio até mais perto de 4 do que de 5. Ainda mais abaixo, eventualmente, tá? Então, essa é uma vara que me dá... Eu tenho relativa confiança de que é para lá que a gente vai, pensando em termos reais. Pode ser um processo difícil, bumpy, como a gente virou moda dizer, mas a direção é para lá. Legal. Bruno, explica um pouquinho agora como é que os fundos multimercados eles se aproveitam aí desse movimento, caso o câmbio realmente se aprecie, né? O real se aprecie em relação ao dólar como você está esperando, e um pouquinho do cupom cambial, né? Porque às vezes a pessoa fala, o dólar está 4,90, se ele for para 4,20 eu vou ganhar 14%, mas é muito mais do que isso que um fundo multimercado pode ganhar, né? Bom ponto. A gente fala muito, né? O câmbio vai daqui para lá, o câmbio subiu de 5 para 5,20, o câmbio caiu de 5 para 4,5, mas o ganho ou perda, o resultado de uma operação comprada ou vendida em câmbio é muito diferente dessa variação da PTAX, da taxa de câmbio. A forma típica de um investidor brasileiro operar câmbio no Brasil é comprar ou vender o dólar futuro. Implícito no preço do dólar futuro é sempre um preço do câmbio negociado para uma data futura, que pode ser o final do mês, pode ser daqui a 12 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 5 anos. Um preço o que está embutido nesse preço do dólar lá na frente é a taxa de câmbio no Brasil, né, que é a expectativa para a taxa Selic ao longo desse tempo todo. Hoje em dia eu diria que talvez para 5 anos alguma coisa perto de 10%, um pouco acima de 10%. E não vai ser muito diferente para prazos mais curtos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a outra ponta é o cupom cambial, tá? Que é aproximadamente a taxa da Treasury, tá, americana, a taxa de juros em dólar, que a gente vê o quanto que os Estados Unidos paga. Pode ser alguma coisa perto de 4 para horizontes mais longos. Mais um prêmio de risco Brasil. Tá? É o prêmio que o investidor cobra para trazer os dólares dele para o Brasil. Que hoje eu diria que está por volta de 1%. Tá, por volta de 1%. Esse diferencial de juros te rende mais ou menos uns 5% ao ano hoje. Tá? Não é um valor muito alto se você olhar historicamente. Esse diferencial de juros está relativamente baixo. O Banco Central Americano vai começar um ciclo de queda de juro por volta do meio do ano. Isso está ficando cada vez mais claro e esse diferencial de juros vai aumentar. Então, ao invés de 5, você vai passar a ganhar 6, né, 5,5, 6, 6,5. Essa é a tendência no curto prazo. E aí, como você lembrou, tem os 14% de valorização do câmbio, mais esses 5% ao ano que você ganha nessa remuneração. Por isso que é tão difícil ser comprador de dólar no Brasil. Parece fácil, né? Você lembra, poxa, eu comprei câmbio, o câmbio tem 60, que moleza ganhar o câmbio de 5. Você tem que considerar todo o custo de oportunidade, você ter o seu dinheiro em reais, onde o dinheiro rende muito mais do que em dólares. Tá? Então, se você comprou o câmbio ali no pior momento, ali 2015, no auge, falou, não, puxa, eu estou preocupado, eu vou dolarizar o meu dinheiro ali em 2015, você comprou o dólar futuro para se proteger. Você carregou de 2015 até hoje, o câmbio foi de 4 e pouco para 5, você ganhou muito pouco ali, ganhou um percentual muito pequeno. Com certeza que você pode, o que você ganha, às vezes, na taxa de câmbio, você perde, você devolve na taxa de juros, né? Então, você tem que ser movimentos rápidos para ganhar comprado em dólar, né? Exatamente. Ganhar comprado em dólar é historicamente muito difícil. No momento em que, no longo prazo, né? De hoje para amanhã, o que importa é quanto variou a taxa de câmbio spot. Mas quando você pensa de hoje para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, quando você pensa em alocação do seu patrimônio, ter um percentual de dólar é sempre bom como diversificação. Mas para horizontes mais dilatados, esse carregamento, esse custo que você tem, né, o custo de oportunidade de ter o dinheiro em reais de 5% ao ano ou mais, na maior parte do tempo foi muito mais que isso, ele faz muita diferença no longo prazo. Então, é algo para pensar. Quando você parte de um nível de um câmbio tão depreciado, você tem uma noção, a média de longo prazo do câmbio real brasileiro
é 4. Hoje ele está perto de 5. Então, assim, você está comprando ele num nível muito depreciado historicamente. Talvez ele só tenha sido mais depreciado na pandemia e lá em 2002. Acho que a gente é muito diferente de 2002. Em 2002 a gente não tinha reservas internacionais, a gente tinha um risco país de 2.000%, tinha uma incerteza enorme. Na pandemia tem a situação da pandemia, começou em juros de 2%, menos depreciado que esses dois períodos. Então você tem a taxa de câmbio a teu favor, você tem as commodities sugerindo que deveriam ser mais baixo e você tem o carregamento a teu favor para ter o dinheiro em reais hoje. Então eu vejo um cenário muito mais benigno para estar na posição oposta e estar vendido em dólares ao invés de estar comprado. Isso é legal, uma coisa que ele falou do dólar a 4, meio que ser o preço de equilíbrio. Pessoal, quando você pega o dólar do começo do Plano Real, lá de 1994, que era mais ou menos 1 para 1, um real valia $1, e você corrige isso pelo diferencial de inflação dos Estados Unidos e do Brasil, você chega mais ou menos nesse preço de R$4, porque às vezes as pessoas acham, não, o dólar sempre sobe, mas tem um movimento que é a correção de inflação, simplesmente aplicada, né, à moeda e que te leva desse 1 para 4, que seria o equivalente, né, hoje o 4 é o equivalente a R$1 lá em 1994. Bruno, eu queria te perguntar um pouco sobre, você tem também uma aposta, assim, uma visão de que o dólar se desvaloriza também contra outras moedas emergentes no exterior, né, e o que a gente tem visto ali nos últimos 10 anos é um movimento ali de valorização do dólar contra a maioria das moedas, né? Por que você acredita nessa reversão com a economia americana crescendo tão rápido ou tão a mais que ela tem crescido em relação ao resto do mundo, como a gente está vendo agora? Eu acho que o dólar ele está chegando num preço que ele está ficando realmente muito caro. Você vê isso hoje em dia, indo para o nosso dia a dia, né? Você vê isso viajando. Você vai no Starbucks com a família e consome lá um café da manhã, todo mundo lá pega o que quer e tal. O preço de você ir numa churrascaria simples aqui no Brasil. As coisas estão ficando muito, muito caras, né? Eu lembro, em 2011, logo depois da crise imobiliária americana, você comparava um apartamento num bairro de classe média alta no Brasil versus um bairro de classe média alta nos Estados Unidos, você comprava 2 casas nos Estados Unidos com um apartamento no Brasil. Hoje em dia, provavelmente você compra 3 aqui no Brasil com o preço de uma casa lá nos Estados Unidos. A paridade relativa das coisas, dos bens, ficou muito, muito caro. Então, o que eu vejo é a dinâmica. A gente lá na gestão dos fundos, a gente fica o dia inteiro, né? A gente está olhando tudo no micro. Então, você vê que quando tem notícias muito favoráveis ao dólar, tem um momento que o dólar não consegue se apreciar mais. Com tudo isso que a gente falou, você quer investir em tecnologia, o melhor lugar é os Estados Unidos. Se você quiser construir casa, o melhor lugar é os Estados Unidos, porque tem uma demanda enorme para casa lá no momento, muita imigração, etc. Mas por que o dólar está mais depreciado ou menos apreciado que ele estava em setembro de 2023? Por que será que o dólar fez o high dele em setembro de 2022? Tá? O dólar está menos apreciado que ele estava em setembro de 2022. Tá? A gente está falando de 18 meses. Só tem notícia favorável para o dólar. O euro, em setembro de 22, ele bateu abaixo da paridade. Ele estava abaixo de $1. Hoje ele está quase 1,10, com todas as razões do mundo para a gente seguir comprando em dólar. A única razão que eu enxergo é preço. O dólar está caro demais. Legal, muito bom ouvir a opinião do Bruno sobre o mercado de câmbio, até porque lá no Banco Central a diretoria do Bruno era responsável pela gestão das reservas internacionais, então é um cara que tem que estudar muito, né, sobre câmbio para fazer uma boa gestão das reservas. E também, né, na diretoria do Banco Central, ele cuidava da política monetária, né, e o diretor de política monetária é o cara que conduz as reuniões do Copom, para fixação da taxa Selic. Então, eu também queria ouvir um pouquinho mais, Bruno, a sua opinião sobre a Selic futura. Você colocou, assim, bastante otimismo na sua previsão em relação à PIB, em relação à inflação, abaixo do que o mercado está esperando, em relação ao câmbio, né, com $1 valendo menos do que o mercado está esperando. Já na parte dos juros, eu não te senti tão otimista assim. Queria entender um pouquinho melhor aí sobre as suas previsões sobre juros para os próximos 12, 24 meses e os motivos para isso. O mercado ele tem uma projeção de Selic até 8,5%, tá, no meio do ano que vem, terminando esse ano em 9%. Mas esse mesmo mercado
trabalha com expectativas, focos para a inflação de alguma coisa como 3,7, 3,8 para esse ano, 3,5 para o ano que vem, e 3,5 para 2026 e 3,5 para 2027. Quando eu olho para o mercado financeiro também faz suas apostas no que ele acha que é inflação ao longo do tempo. O mercado financeiro vê uma inflação rodando perto do teto da meta de inflação, que é 4,5%, até 2026. Dali em diante é mais difícil porque tem prêmio de risco normalmente e tal, mas assim, é daí para cima, tá? Tanto os economistas que respondem à pesquisa Focus, quanto os traders, os gestores que estão no dia a dia operando o mercado e fazendo suas apostas, estão sugerindo que o Banco Central não vai ser capaz de entregar a meta de inflação. Eu acho que o principal mandato do Banco Central é entregar a meta de inflação. Tá? Então eu só tenho uma visão de que o Banco Central vai sim se esforçar para entregar o principal mandato dele. É difícil achar que o Banco Central não vai adotar as medidas necessárias para corrigir isso. Tá? Tem a questão da transição no Banco Central, é natural que ela gere uma certa incerteza. A gente já teve períodos em que o Banco Central foi mais engajado em perseguir a sua meta de inflação a ferro e fogo, e a gente teve períodos que o Banco Central foi menos engajado em perseguir o centro da sua meta de inflação. Eu acho que o Banco Central vai se engajar em perseguir o centro da meta de inflação. Tá? A meta de inflação foi definida, referendada, eu diria, por esse governo através de uma decisão do CMN de junho do ano passado, a meta de 3%. E é natural que o mercado financeiro sempre acontece, vai testar a nova diretoria que vai assumir no início do ano que vem, né? Vão ser, tanto o presidente do Banco Central quanto 2 diretores vão ser trocados na virada do ano. Eu acho muito natural, nesse momento, e não é nem bom nem ruim, tá? É natural que o mercado vai questionar, poxa, será que esse Banco Central vai ser engajado em perseguir o centro da meta de inflação? Eu acharia bastante ruim para a minha projeção de médio prazo de Selic se o mercado financeiro daqui a um ano achasse que está certo que o Banco Central não vai se engajar em perseguir o centro da meta de inflação, portanto que essas expectativas de inflação perto de 4%, entre 3,5% e 4%, 4,5%, vão ser referendadas pelo Banco Central, isso vai subir a minha projeção de expectativa de Selic. Se daqui a 12 meses eu achar isso, o meu call de Selic vai ser de uma Selic mais perto de 12 do que de 8. Porque no final das contas, quanto maior a inflação, maior a Selic. Quanto menor a inflação, menor a Selic. Quando a gente conseguiu ter Selic de 6,5% e depois 4,25% antes da pandemia, quando o Banco Central e o governo sinalizaram, primeiro, o engajamento do Banco Central em perseguir o centro da meta de inflação, 2, que a meta de inflação vinha sendo reduzida até 3%, vindo de 4,5%. Foi a primeira vez que a gente teve taxa Selic de 6,5% e depois de 4,25%. No médio prazo, o nível da inflação é o vetor que melhor explica o nível da taxa Selic. Por outro lado, se o Banco Central for leniente agora e aceitar essa expectativa do mercado financeiro e dos economistas de que a inflação vai ficar mais alta do que sendo a meta, qual é o nível então? Se você vai aceitar que a inflação vai ser 3,5%, 4%, 4,5%, por que ela não vai ser 5%, 5,5%, 6%? E aí o mercado financeiro vai testando o Banco Central até o Banco Central se render, como aconteceu, por exemplo, em 2015, 2014, que o Banco Central brasileiro teve que jogar o juro até quase 14%, não lembro mais o nível, mas alguma coisa ao redor de 14% ali em 2015, para poder compensar e trazer a inflação para baixo, porque permitiu durante um tempo que o mercado financeiro achasse que eles não estavam perseguindo o centro da meta. Então essa é uma brincadeira muito perigosa. Então a minha projeção de médio prazo, de curto prazo, eu acredito que o Banco Central sabe disso, tem gente muito boa lá e vai se engajar em trazer as expectativas de volta para a meta. Para isso, ele vai ter que ser cauteloso no curto prazo e não vai conseguir entregar uma Selic menor do que 9,5% esse ano, talvez até 9,75%. Se ele fizer isso, eu acho que a partir de algum momento no meio do ano que vem, a gente volta a ter um ciclo de flexibilização monetária e a gente provavelmente vai ver Selic perto de 8%. Esse é o cenário róseo, o melhor cenário que eu consigo ver. É meio que como uma visão de que até o final do ano a maioria dos diretores do Banco Central já vão ter sido indicados pelo Lula e que seria melhor construir uma credibilidade inicial, mostrar para o mercado, a gente foi indicado pelo Lula, mas a gente vai perseguir a meta de inflação, podem confiar na gente e em construir essa credibilidade, saindo essa incerteza do mercado, você poder ter uma taxa de juros de longo prazo
mais baixa, né? Ô Bruno, fiquei com uma dúvida, como que esse cenário, né, fiscal e de inflação e juros se traduz em posições para o seu fundo? Na questão do dólar ficou muito claro, você está vendido em dólar. Como é que você se posiciona majoritariamente nesse momento no mercado de juros? Hoje a gente não tem posições relevantes em juros, tá? A gente, como eu disse, a gente é conservador. A gente acha que o Banco Central deveria ser conservador. O mercado financeiro tem uma aposta de que o Banco Central vai seguir entregando corte de 0,5% nas próximas reuniões. A gente acha que entregar isso que o mercado financeiro acredita seria sugerir que o mercado financeiro está certo sobre as expectativas de inflação do mercado financeiro, e a gente acha que seria ruim para o Banco Central no médio prazo. Então a gente não tem posições em juros diretamente. O que a gente tem é operações em que a gente opera vendido, tá, em títulos que rendem o IPCA+, e a gente opera comprado em títulos que rendem juros nominal. Tá, isso é uma operação que a pessoa física não consegue fazer. Tá? O que a gente está fazendo com isso é apostando que a taxa de inflação implícita nos títulos vai ser uma taxa mais baixa do que está precificado hoje. O que a gente pensa em fazer, as posições que a gente namora para fazer num segundo passo, seriam receber juros mais longos. Tá? Ou após o mercado financeiro rever as suas expectativas de inflação para baixo, a gente monetiza, realiza lucro, realiza lucro na nossa venda de títulos indexados à inflação, tá? E segue comprado em títulos de juros nominais de 3, 4 anos, pagando o juro mais alto, porque a gente acha que quando o Banco Central passar a mensagem de que vai desinflacionar, vai entregar a inflação na meta, esses títulos voltam a comprimir taxa de juros e a gente monetiza um ganho aí. Legal, então a principal, futuramente, né, a principal oportunidade seria em títulos pré-fixados mesmo, pessoal. Eu queria entender um pouco do seu view aí sobre os Estados Unidos, sobre os juros dos Estados Unidos. Tem um consenso no mercado que o juro vai cair, o próprio Fed sinaliza aí 3 cortes aí nesse ano. Eu queria entender, né, qual que é a sua expectativa e o quão benéfico para o aumento de ativos de risco na carteira dos investidores pode ser esse movimento. O Fed atualizou as projeções dele na última quarta-feira. Ele tem 3 cortes de juros a cada ano, começando esse ano, 24, 25 e 26. Isso ainda deixaria o juro acima de 3% nos Estados Unidos, que ainda seria o mais alto que a gente viu desde da crise de 2008. Tá, até esse período de inflação da pandemia. Quando o juro americano se move muito, como ele se moveu da pandemia para cá, todos os ativos sofrem. É como se a maré de liquidez baixa para todo mundo. Fica mais difícil de nadar quando a maré está muito baixa, a maré está lá no seu calcanhar, você não consegue bater o braço para nadar. Então você desvaloriza todos os ativos. O que a gente está prestes a ver é a reversão desse ciclo. O mercado ainda já precifica um pedaço disso, por isso os ativos melhoraram já um pouco no período recente, aí, de outubro para cá, mas ainda tem bastante coisa para ajustar. Tá? Se a gente vai voltando aos poucos, o Fed vai entregando esse juro mais baixo, a tendência é que os ativos voltam, a liquidez mundial volta a ficar um pouco mais farta, e os ativos, aos poucos, eles voltam a performar e recuperar um pouco da perda de valor que eles tiveram nos últimos anos. Tá? Aí cabe a nós, lá, gestores de multimercado, tentar avaliar qual é o melhor ativo naquele momento, qual que está mais depreciado naquele momento. Tem todo um outro contexto, seja geopolítico, seja de idiosincrasias de cada país, de cada moeda, de cada banco central, tentar fazer isso da forma mais eficiente possível. Mas, em geral, você vai recuperar valor em todos os ativos que têm prêmio de risco. No comparativo, vindo essa queda de juros nos Estados Unidos, que é favorável para a tomada de risco, onde que é melhor tomar o risco? Na Bolsa ou nos títulos de dívida dos Estados Unidos? Eu vejo duas tendências hoje, tá? A primeira é essa que eu mencionei, da desinflação, etc. E isso é game changer para os títulos, para a renda fixa. Então, acho, enquanto eu disse que para o Brasil eu estou esperando a atitude do Banco Central nos próximos meses e do governo como um todo para poder comprar títulos longos brasileiros. Quando eu penso em US, eu acho muito bom o momento para comprar títulos longos
em dólares. Obviamente que, como eu não gosto muito de comprar o dólar, a gente consegue fazer isso via instrumentos derivativos, em que se aposta só para onde vai a taxa do título sem precisar apostar no dólar, sem precisar comprar dólar. A gente acha que as taxas de juros em dólar vão ceder bastante, tá? E é um movimento para acontecer nos próximos 6 meses, bem significativo. Bastante aí, no caso hoje um título americano paga ao redor aí de 10 anos, do Tesouro Americano de 10 anos, 4,20, 4,30, para quanto iria? A gente acha que pode ir alguma coisa para 3,5 relativamente rápido, tá? Entre 3 e 3,5, dependendo de como a economia vai seguir performando. Uma desaceleração um pouquinho maior, que hoje não tem nada evidente, tá? Mas assim, a gente sempre pode surpreender. Os títulos caem rapidamente para baixo de 3. A gente acha que só pela inflação eles deveriam cair por volta um pouco abaixo de 3,5. Tá? Então, é uma aposta com um risco-retorno muito favorável. A desinflação está vindo, o Fed daí para cima o Fed já reagiu, já disse que estava desconfortável com o aperto de condições financeiras que a gente viu lá em outubro do ano passado. Então, a gente está super confortável com esse call. O meu skill histórico é em renda fixa, então é natural que eu use a maior parte do risco do fundo em renda fixa. Mas a gente tem uma equipe de renda variável que é muito focada em ações globais, menos em Brasil, e eles têm um call excepcional especialmente para AI, para tecnologia. Tá? A gente segue vendo que a gente está entrando numa tendência que pode ser exponencial, game changer, e não dá para ficar totalmente de fora da renda variável. Tem que ter um pezinho lá, especialmente na cadeia inteira de AI. Tá? A gente não consegue ficar sem isso no fundo, porque, inclusive, não fosse os investimentos em tecnologia americanos, os juros certamente já estaria mais baixo. Isso está sustentando bastante o crescimento americano, isso está sustentando o dólar. Boa parte da resiliência americana vem daí, porque todo mundo precisa ter um pezinho aí, e o dinheiro está sendo drenado para lá. Tá? Quando a gente vê a discussão dos investimentos na cadeia de produção de chip, são na casa dos centenas de bilhões de dólares. Não fosse isso, teria mais dinheiro vindo para o Brasil, para países emergentes. Então, a gente tem que ter um pouco, até como defesa, a gente tem que ter um pouco ali. Eu acho o S&P ele é um pouquinho caro para padrões históricos. Esse setor de tech não parece caro para a gente. Então a gente gosta. O que você gosta nesse setor de inteligência artificial? A gente tem principalmente a cadeia de AI, a gente tem NVIDIA, como é um cavalo brabo, uma ação muito volátil, mas que tem dado excepcionais resultados. A gente tem Broadcom, Ciena, que também estão na cadeia. A gente tem um ETF chamado BOTS, que ele reflete boa parte da cadeia também, é um jeito de estar mais diversificado. A gente tem Microsoft, tá? Tem sido, diria que é a maior posição que a gente tem carregado nos últimos meses. E a gente também está começando a gostar do case da demanda de energia que o investimento em AI está gerando. Tá? Essa energia vai ter que vir de algum lugar e a gente está começando a colocar o pé no case de comprar a cadeia de urânio. Tá? E aí tem o ETF em particular que a gente é diversificado e a gente gosta bastante. Em Ações Brasil, vocês estão fora? Ações Brasil, para não dizer que a gente está fora, a gente tem participação bem pequena no Ibovespa, por achar que quando a gente teve a animação do mercado com o ciclo de corte de juros, o gringo veio muito forte para o Brasil. E o Brasil está ficando muito pequeno, está ficando irrelevante globalmente. Assim. A Microsoft, quando ela anuncia recompra de ação num trimestre, é dezena de bilhão de dólar. O Brasil, assim, se um gringo vem aqui, se o fluxo de gringo entrar uma dezena de bilhões de dólares aqui no Brasil, o Ibov sobe 20%, entendeu? Então, assim, a gente viu isso acontecer em novembro e dezembro, a gente acha que isso está prestes a acontecer de novo. Então, a gente, apesar de não achar uma maravilha, a gente tem um pouquinho do Ibov, achando que o gringo pode vir e puxar o nível de preço para cima rapidamente quando o ciclo de juros começar, quando estiver em vias de começar. Fora isso, a gente tem um case de Santos Brasil, tá? A gente tem um case ali que não tem mais capacidade ociosa no porto, vai ter que começar a corrigir preço, tem uma alavancagem operacional muito grande. Tem aí um case que não precisa dele, mas o case do câmbio valorizar e a economia está bem no Brasil, vai ter um crescimento de bem de consumo importado que ajuda, embora não precise disso para o case performar. Tem performado bastante bem. Então esse é o case de Brasil que a gente gosta, principalmente. Tem um pouco de Arezo, começando a ter um pouco de Arezo pela fusão
vai gerar uma alavancagem operacional, uma economia de tributo bem significativo. Mas aí a gente não gosta muito de consumo das empresas de consumo, a gente gosta mais de Arezzo contra outras empresas de consumo brasileiras, tá? Um case mais específico ali de management. Vamos falar um pouquinho de China, Bruno. Na segunda aula, o Paulo Guedes manifestou ali uma certa preocupação com a China. Ele já vê alguns sinais aí de desaceleração importantes na China. E, enfim, vários outros gestores aí brasileiros têm mostrado preocupação. O Rogério Xavier é um deles, mas é um negócio assim que há muito tempo se prevê crise na China, uma forte crise na China, e ela não vem, né? O Rogério Xavier fala, uma crise bancária, ela deve acontecer e tal, mas é difícil acertar o timing nesse negócio. Vocês têm esse tipo de preocupação nas posições do fundo? Como é que é a sua visão sobre o assunto? A gente tem bastante essa preocupação, a gente divide muito a preocupação do ministro Paulo Guedes. Eu escutei o podcast do Rogério, a gente também divide, estamos bastante alinhados nesse ponto de China. Acho que a crise está acontecendo, tá? Acho que a crise lá tá bem dura, se vê em todo lugar, a crise aparecendo. As incorporadoras imobiliárias estão quebrando, os bancos estão com rentabilidade baixa, a bolsa não sobe, crescimento mais anêmico. Tem ali uma digestão do tamanho do setor imobiliário sobre PIB. Quando a gente pensa em longo prazo, olhar as coisas sobre PIB ajuda muito a ter uma noção. A gente vê os excessos. Pré-crise imobiliária americana, dava para ver o setor imobiliário americano muito grande sobre PIB. Se não me engano, era na casa de 15% do PIB, entre 10% e 15%. O setor imobiliário sobre PIB na China bateu 27% do PIB. É um negócio, não aconteceu nem no Japão, na crise imobiliária japonesa, nem na americana. É um negócio gigante. Talvez 2 décadas para você desinflacionar isso. Isso vai gerar um custo para o país. A parte boa para eles, que isso nos transforma numa crise visível daquelas que país emergente, está acostumado, é porque a poupança do chinês é tão grande, toda essa alavancagem de crédito que fez o setor imobiliário ser tão grande no PIB foi feita com financiamento interno. E o governo tem total controle, porque ele manda nos bancos, ele manda nas empresas, então ele tem total controle para desalavancar esse crédito para o setor imobiliário de uma forma organizada, sem deixar gerar uma quebra generalizada. Você citou, entre 10% e 15% do PIB nos Estados Unidos gerou a crise de 2008, foi uma crise grave. Só que nos Estados Unidos gerou a crise, passou a crise, 6 meses depois acabou a crise aguda, todo mundo que estava sem fôlego quebrou, foram entrando novos players, mais ali um período, eu diria, de uns 5 anos de gestão de crescimento baixo, depois a economia voltou a crescer. O que aconteceu no Japão foi uma crise que foi sendo digerida por décadas, era muito mais parecido com a China, porque também grosso financiado internamente, muita poupança. E a China é o mesmo caso do Japão, com um problema maior. Então eu acho que a gente vai passar aí 1 década, 2 décadas. Não é algo agudo, mas a China vai ser um crescimento devagar, desacelerando sempre. Vai deixar de ser uma história de growth, como já deixou. Acho que esse é o cenário difícil. O que a gente faz no fundo para se proteger? Poxa, vai que tem uma crise mais aguda. A gente acha que ficar short, vender a moeda chinesa é o melhor instrumento possível. Lembra que eu disse que o dólar tem um carrego bom contra outras moedas de 10 e contra a China? Então o juro na China é perto de 2, o juro nos Estados Unidos é acima de 5. Então você está ganhando mais de 3% ao ano para apostar que a moeda chinesa vai se depreciar. Parece uma aposta muito boa. Tem uma posição pequena, né? É uma posição, diria que de 5% do fundo, 5, 6% do fundo vendida em CNH, é uma posição que é mais ou menos o dobro disso comprada em real. Então a posição podia ser maior. Hoje podia ser maior do fundo, mas a gente tem sim, a gente gosta de ter mais. E a eleição americana é um risco favorável para essa posição também, porque o Trump tem falado de colocar imposto sobre a importação chinesa, e isso ia jogar a moeda chinesa mais para baixo. Legal. E agora o último ativo que eu gostaria de falar contigo é criptomoedas, tá? Pessoal, a gente vê aqui no Grupo Primo de diversas maneiras o interesse crescente sobre o assunto, até pela evolução das cotações. Você tem algum tipo de posição, tanto no Itaú, nos fundos do Itaú, ou na física? Você acredita nesse ativo? Os fundos, tipicamente, no Brasil, eles não têm. Agora que tem ETF negociado lá fora e no Brasil também, pode ser um veículo possível para operar, mas a gente não tem nada no fundo ainda. É algo que eu quero ter no futuro, tá? Eu olho com muito carinho para olhar a operação de cripto como
uma geração de alfa para o fundo, geração de retorno adicional para o fundo. A melhor definição que eu vi da importância do Bitcoin foi de um economista europeu. Ele me contou uma história, ele me explicando por que ele acreditava em moeda digital, em Bitcoin em particular. Ele falou: Bruno, quando eu era criança, os meus avós na Itália, precisavam ter um pouco de ouro em casa, porque a gente vivia em ambiente que eventualmente tinha uma guerra, uma convulsão social, necessidade de você se mudar rápido daquela cidade que você vivia para uma outra. Então era importante você ter um pedaço da sua riqueza que você conseguisse carregar com você para outro lugar, para você reconstruir a sua vida na outra cidade, no outro país, no outro continente. Isso foi muito do século XX, do início do século XX, a primeira metade do século XX. Isso foi muito latente na nossa vida, né? Todos nós conseguimos imaginar isso. Hoje, isso parece muito irreal para a gente, muito longe, porque desde o final da Segunda Guerra você tem tido uma estabilidade. Hoje em dia você consegue acessar o teu dinheiro fora do teu país. Mas quando ele me contou isso, estava tendo um evento daquela situação no Afeganistão, né, que até as tropas americanas tiveram que sair, teve uma convulsão social. Não sei se vocês lembram, mas aquelas filas dos bancos fecharam e ninguém conseguia sacar dinheiro e tal. Então, assim, ele falou, tem uma parte do planeta que vive, seja sob regime ditatorial, seja em regimes instáveis, que para essa parte do planeta ainda ter um jeito de ter um recurso guardado de uma forma que ele consiga carregar. E hoje é muito mais seguro você carregar um Bitcoin, por exemplo, do que carregar ouro, né? Do que carregar a moeda corrente do país. É mais seguro, você tem sua chave, você carrega para onde você quiser. Então ele me contou essa história, uma história me chamou a atenção, falou, de fato tem a sua utilidade. E a verdade é que hoje nós ali gerindo recursos, a gente já olha para a tela, o Bitcoin tendo uma informação, tá? Já nos dá informação sobre a dinâmica de mercado. Então acho que veio para ficar, assim. E se vai subir ou não, o próximo movimento é de alta ou de baixa, eu ainda não sei dizer, não quero me arriscar, mas eu acho que é um ativo que veio para ficar, que ele vai estar entre nós e a gente vai estar discutindo ele daqui a 10, 20, 30 anos, tá? Pessoal, essa aula fica por aqui. Gostaria de agradecer muito o Bruno Serra. Foi incrível a aula. Só temos a agradecer. E agradecer também vocês aí pela audiência, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Um abraço. Sensacional essa aula com o Bruno Serra, não é mesmo? Ele tem muitas teses de investimento bem fora do consenso, principalmente a tese para o dólar. Já deu para entender em detalhes como um grande investidor gere bilhões de reais no mercado financeiro, a partir da construção de um cenário macroeconômico.